Bom, então agora nessa sessão nós vamos investigar o que acontece em tempos mais avançados, ou seja, instantes de tempo mais próximos ao final do processo de difusão, do processo de transporte do soluto do tanque 1 para o tanque 2, né? E a hipótese principal que é feita, ela diz o seguinte: nesses tempos mais avançados, tanto C1 quanto C2, as concentrações molares do soluto nos volumes 1 e 2, elas variam tão lentamente que os perfis de concentração na membrana se parecem com perfis de regime permanente, né? Então, de novo, aquela competição entre escalas de tempo. Uma escala de tempo que é a escala característica do transporte na membrana, né, o TD, e a outra é a escala de tempo com que o contorno está variando, né? Então, se o transporte pela membrana ele ocorre de uma maneira bem rápida, tal que essa escala de tempo TD, se ela é muito menor do que a escala de tempo com que o contorno varia, né, praticamente não existe nenhum efeito de capacidade, ou seja, o contorno variou, né, e rapidamente aquele efeito de borda ele já é transmitido ao longo de todo o domínio, né, sem nenhum efeito de capacidade inerente àquele domínio, né. Então, quando isso acontece, isso nos permite desprezar o efeito de variação no tempo, ou seja, o efeito de acúmulo, que na verdade é a base para que se faça a hipótese de regime pseudoestacionário. Tá? Então, novamente, uma questão de comparação de escalas de tempo características. Tá? Então, aqui essa figura mostra esses perfis de concentração para tempos avançados, né? Então o que nós temos são três tempos. Aqui a base, né? Essa base em que está todo mundo no C0/2, basicamente, né? No interior da membrana, Kp vezes C0/2, e dois tempos anteriores em que nós estamos a caminho daquela condição de equilíbrio até infinito, né? Então, de novo, né, não existe nenhum efeito de capacidade no interior da membrana e o contorno varia e a membrana responde muito rapidamente àquela variação. Então, o que é possível fazer nesse caso para calcular o perfil de concentração na membrana é admitir que o efeito de capacidade, de capacitância é desprezível, né? Então nós temos simplesmente o D2C dZ2, aproximadamente igual a zero, quase regime permanente, e a solução da equação acima ela é obtida com base nas condições de contorno, ou seja, as equações 2b e 2c, né, que dizem que a concentração do soluto em Z igual a zero e em Z igual a L vale Kp C1 em Z igual a zero e Kp C2 em Z igual a L. Então, integrando a equação duas vezes, né, substituindo as condições de contorno, nós achamos esse perfil aqui. Notem que, matematicamente falando, né, a concentração molar do soluto na membrana ela continua dependendo do tempo. Né? Apesar do tempo não aparecer explicitamente na equação governante, ele ainda é importante, né, e entra na solução via as condições de contorno. Então, a concentração molar do soluto na membrana nunca vai deixar de ser função de Z e T. Ela sempre vai ser função de Z e do tempo também. Só que o tempo entra via condição de contorno nessa condição de pseudo-estacionário. Tá? E aí, de posse dessas expressões, dessa expressão para concentração molar, nós podemos computar os fluxos, né? Tanto em Z igual a zero, quanto em Z igual a L, certo? Então, esses fluxos são iguais, né? Porque os perfis, como mostrado ali acima, são retas, né? Então, os fluxos, que são as derivadas, são iguais e são dados por uma expressão simples aqui, com uma relação de difusividade sobre L vezes a diferença de concentrações. Tá?
E aí, com isso, é possível substituir esses perfis, ou melhor, esses fluxos nas equações que eram as equações de conservação para os dois volumes, para computar C1 e C2, e com isso integrar essas equações, que é o que é mostrado aqui. Né? Tá? Então, salvo o sinal, né, que era diferente lá e permanece diferente aqui, porque C1 diminui no tempo e C2 aumenta no tempo, nós temos as duas equações. Né, tá? Uma para C1, com o sinal de menos aqui, com a condição de contorno de C1 em t igual a zero igual a C0, e outra para C2, que é a mesma equação, só que com sinal de mais, e com a condição de contorno de C2 igual a zero em t igual a zero. Né? E aí, resolvendo esse sistema de equações, nós achamos os perfis para C1 e para C2. Tá? Porém, antes de falar qualquer coisa a respeito das soluções, né, cabe só um comentário sobre o método de solução dessas duas equações aqui. Né? É um sistema de equações que ele pode ser resolvido, e vocês podem tentar fazer isso em casa, né? Se eu subtrair essas duas equações aqui, né? Tentando encontrar um método para resolver, né? Eu vou subtrair essas duas equações, eu vou ficar com ddt de C1 menos C2. Aí vai aparecer aqui, isso aqui vai se transformar em menos 2, né? A difusividade Kp sobre VL, C1 menos C2. Aí eu resolvo para C1 menos C2, chamo C1 menos C2 de θ, por exemplo, né? Aí resolvo para esse θ, né? Aqui eu vou ter a mesma coisa, né? Para a condição de contorno ali, vai ser igual a C0. E aí, resolvendo para esse θ, que é C1 menos C2, depois é fácil escrever ou achar a expressão para C1 e para C2. Né? É só voltar nas equações, uma vez que eu já tenho encontrado o perfil de C1 menos C2 aqui. Tá? Então, as soluções, né, são as seguintes. Não é de se admirar que essa solução seja uma solução de decaimento exponencial, certo? Então, C1 de t vai ser C0 sobre 2, 1 mais esp de menos t sobre tal, e a outra vai ser o complemento dela, certo? C0 sobre 2, 1 menos esp de menos t sobre tal, onde tal é de novo, uma constante de tempo, né? Uma constante de tempo, um tempo característico dado em segundos ali, certo? Tá? Que é, na verdade, o tempo associado às variações do contorno, tá? Então, são essas escalas de tempo que a gente vai comparar, certo? Então, é o que tá escrito aqui, ó. Tal é a constante de tempo associada com a variação das condições de contorno, né? E em termos matemáticos, é o tempo necessário para que a variação total, né, de concentração em ambos os volumes, que é C0 sobre 2, leva para decair de 63,2%, tá? Que é a exponencial de 1 da unidade, tá bom? Então, esse é o significado físico, né? É a constante de tempo do decaimento das condições de contorno, tá? Então, assim como a gente fez na sessão anterior, nessa sessão a gente pode chegar a uma conclusão, ou seja, que se TD, o tempo característico da difusão na membrana, for muito menor do que o tal, que é o tempo característico da variação do contorno, né? Então a resposta temporal da membrana é muito mais rápida do que do contorno, né? E a membrana se comporta como se estivesse em regime permanente. Tá? Então, se no final das contas, né? Então, só para fechar, né, essa sessão introdutória, que é muito importante porque ela nos permite classificar os fenômenos de difusão transiente de acordo com categorias que nos levam a uma simplificação do método de solução. Então, se o t é muito menor que o td, ou seja, se o tempo do relógio, né, o t, for muito menor do que o tempo característico da difusão, então a gente tem a possibilidade de resolver o problema de uma forma mais simples, supondo meio infinito ou semi-infinito.
E se o TD for muito menor do que o tal, né, o tempo característico da difusão no meio, for muito mais curto do que o tempo associado à variação do contorno, então o regime pseudoestacionário é possível, tá? De ser feita a hipótese. Então, a gente fez, né, essa hipótese de regime pseudoestacionário em algumas situações, no capítulo nos capítulos 2 e 3, né? E elas foram muito úteis lá e nós compreendemos, pelo menos fisicamente, isso lá, né? Mas aqui agora realmente vai ficar um critério quantitativo mais objetivo, né? Que é a comparação com base nos tempos característicos ou no número de Fourier, tá? Tá certo? Então, vocês ficam com essa sessão inicial, né, que é uma introdução ao capítulo, e na lista de exercícios eu sempre coloco um exercício que ele procura olhar para esse mesmo problema, só que para o calor, para a difusão de calor. Né? E é interessante encontrar uma expressão para esse tempo característico do contorno para o caso do calor também, né? Porque se a gente olha aqui em cima, né, vê que aqui é volume, né? Volume vezes L, né? E aqui tem a área, tem a difusividade e tal. Então é uma relação quase que entre capacidades de absorção do soluto, né? Tá? E lá, capacidades volumétricas, eu digo, né? E lá no calor, capacidade térmica, tá? De absorção, digamos assim, de energia, tá bom? Então é interessante essa analogia também e vai ter um exercício lá certamente para isso daí, tá? Então agora eu vou finalizar esse clipe e a gente passa para o outro que já é o estudo de difusão em meios infinitos e semi-infinitos, tá?